E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, que é o Lucas do universo discreto, e essa iluminação tá meio estranha. Melhorou um pouquinho. E aí, meus amigos, como estão? Tô um tempo sem gravar vídeos, desculpem. Eu tô dando aula, fazendo uma série de coisas na minha instituição, então esse tempo de gravar vídeos e tudo mais fica meio corrido. Mas hoje eu vou trazer uma coisa legal aí para vocês. Eu vou ensinar vocês a criarem um filtro anti-spam. Então, se você quer entender como que funciona um filtro anti-spam, que é o caso do Gmail, por exemplo, ele separa direitinho os e-mails que são spam e os que não são spam. Então, como é que você faz isso em Python? Eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Antes de ver esse vídeo, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, onde eu usei tweets do Donald Trump como um exemplo, para você entender como que funciona o algoritmo Naive Bayes. O Naive Bayes é um algoritmo de aprendizado de máquina que é muito bom para fazer esse tipo de classificação, principalmente com texto. Então, classificar se um tweet está falando bem ou mal de determinada pessoa, se um comentário na internet sobre um determinado produto fala bem ou mal dele, se um e-mail é spam ou não. O Naive Bayes resolve esse problema muito bem. Nem tudo na vida é resolvido com rede neural, né, meus amigos? Temos que lembrar sempre disso. Beleza? Então, bora para a programação de fato. Tá aqui o Spider aberto, como é de praxe. Só uma coisa, pessoal. Talvez você precise instalar algumas bibliotecas para usá-las aqui, igual eu vou fazer nesse vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na descrição também os comandos que você usa para instalar a NLTK e também o Pandas, que são as duas bibliotecas que a gente vai usar para programar esse filtro anti-spam, beleza? Então, antes de tudo, vai lá na descrição do vídeo, instala as bibliotecas igual eu estou pedindo, depois volta aqui para a programação e testa. E se tiver algum problema, comenta aí no vídeo, que se eu souber, eu vou tentar ajudar vocês, beleza? Então, tudo começa com o import da NLTK. A NLTK é a Natural Language Toolkit, ó meu inglês, usada para construir programas que trabalham com dados de linguagem natural, linguagem humana. Então, falou em reconhecimento de extrair alguma informação de texto, essa biblioteca, a NLTK, é muito boa para isso. Dela, eu também vou importar a NLTK Corpus, import stop words. Eu preciso desse módulo, pessoal, para trabalhar com uma coisinha chamada stop words, que eu falei lá no outro vídeo e eu vou explicar aqui brevemente. Stop words é um conjunto de palavras que não agregam muito ao seu reconhecimento. Então, um artigo como o, a, os, as, preposição de, da, elas não necessariamente vão ter uma semântica, por exemplo, um e-mail que tem artigo ou preposição, ele vai ser spam ou não? Não faz sentido essa análise. Então, algumas palavras que são necessárias para a construção de frases, como preposições, artigos e tudo mais, são palavras que não fazem sentido na nossa análise, porque elas só vão tornar o processamento mais custoso e sem sentido processá-los, pois, igual eu falei para vocês, um artigo ou uma preposição não vai ser característico de um e-mail com spam ou sem spam. Os substantivos são mais importantes, por exemplo. Então, as palavras que não são necessárias na nossa análise são varridas. E a NLTK já traz consigo um conjunto de palavras que tipicamente são stop words. Então, você não precisa quebrar a cabeça pensando, ai meu Deus, qual stop word eu coloco? Não, isso já tem na NLTK. Beleza? Depois disso, a gente vai chamar um export string, a gente vai chamar um export string, pois a gente vai trabalhar com funções que trabalham com operações envolvendo cadeia de palavras, e a gente também vai
importar uma biblioteca muito famosa chamada Pandas. A Pandas é uma biblioteca do Python de alta performance para estruturas de dados e ferramentas de análise de dados. Então, se você estiver trabalhando com data science, e de certa forma a gente está mexendo um pouquinho com data science aqui, ciência dos dados e tal, a Pandas é uma biblioteca ótima para analisar a estatística. Então, a NLTK vai ser útil para a semântica das palavras e a Pandas vai ser útil para a estatística e análise de dados. São essas as bibliotecas que a gente vai usar. E tem outra também que eu estava esquecendo. A gente vai trabalhar com a scikit-learn. Na verdade, a gente vai trabalhar muito com ela, pois a scikit-learn é a biblioteca que tem o Naive Bayes implementado. E outras bibliotecas também, redes neurais, esse tipo de coisa, tudo, SVM. Então, falou em aprendizado de máquina no Python, falou da scikit-learn, que a gente vai importar aqui. São muitos comandos, pessoal, então talvez eu avance um pouquinho rápido aí. Bom, pessoal, eu acho que todas as bibliotecas que eram importantes já estão aí. Patrocínio da Coca-Cola nesse vídeo, só que não. Talvez eu tenha digitado aí alguma coisa errada. Se tiver errado, eu vou acabar descobrindo. Vou até rodar o código já e verificar isso. Rodei aqui e aparentemente está tudo certo. Vamos continuar aqui, vamos realmente implementar as coisas, né? Aqui, a primeira coisa importante, pessoal, quando você for programar esse filtro anti-spam pela primeira vez, você tem que chamar essa função aqui, ó, nltk.download. Você tem que escrever o código com essas bibliotecas aí que eu estou incluindo, porque você vai usar elas futuramente, mas você vai ter que antes chamar essa função aqui e rodar o código. nltk.download. Eu vou até rodar aqui para vocês verem e entenderem o que acontece. Eu já rodei, eu já fiz esse procedimento antes, mas assim, a nltk.download ela vai abrir um painel da biblioteca NLTK pedindo para você baixar uma série de módulos, funções, ferramentas que a NLTK utiliza. Então essa função nltk.download você vai ter que chamar ela uma vez e somente uma vez no seu ambiente Python. Tá vendo? Até apareceu a janela aqui. Na minha apareceu que está tudo instalado, porque eu já rodei esse exemplo, eu já fiz ele. Mas no seu ia aparecer tudo, a maior parte das coisas aqui vermelho, pedindo para instalar. Você apertaria o download aqui, ele baixaria tudo. E depois que você faz isso, aí você fecha e nunca mais chama essa função de novo. Então você precisa dela uma vez para preparar o ambiente do seu projeto, o ambiente Python. E depois disso você nunca mais precisa chamar ela. Tá certo? A próxima coisa que a gente vai fazer, abrir um arquivo CSV. O que é o arquivo CSV? O CSV é tipo planilha do Excel. É esse arquivo CSV que eu também vou colocar na descrição. Provavelmente eu vou botar junto com o código do projeto no GitHub. Ele é uma base de dados completa com uma série de mensagens que são spam e não são spam. Então, é um conjunto de treinamento que você usa para construir esse modelo do Naive Bayes. Então, você precisa carregar essa base de dados que contém mensagens com e sem spam. E como é que eu faço isso? Eu vou usar o Pandas para carregar essa biblioteca, usar a função read CSV. O arquivo se chama spam.csv. Então, esse spam.csv é uma base de dados completa. Não é uma base tão absurdamente grande, é tranquilo de você baixar. E ela traz, junto com ela, milhares de mensagens contendo spam e milhares de mensagens não contendo spam. Não sei se são milhares, mas são muitas. Então esse arquivo vai estar junto lá no Git para vocês. Você vai colocar ele na mesma pasta do seu código Python, obviamente.
E você vai chamar também, o segundo parâmetro é a codificação. Latim 1. Latim 1 por quê, meus amigos? Para contemplar acentos. O alfabeto latino 1. É a maneira como essa base, spam.csv, ela está codificada. Aí, pessoal, você tem que remover algumas colunas, porque essa base, do jeito que ela está disponível na internet, tem algumas colunas sobrando. É como se fosse uma tabela. Esse CSV é meio que uma tabela. Aonde? Vou até ver se eu coloco uma imagem aí na edição para ajudar vocês, mas pensa numa tabela que tem 2 colunas. Cada linha vai ter a mensagem e a mensagem se é spam ou não spam. Então você vai ter uma tabela onde cada linha vai ter 2 colunas e cada linha vai ter 2 espaços, né? Uma vai ser a mensagem propriamente dita e a outra se é spam ou não é spam. Então, ao longo do seu arquivo CSV, ele está estruturado dessa maneira. Entretanto, tem algumas colunas sobrando nessa tabela, esse CSV. E a gente vai remover elas usando esse comando aí, o drop. Para ser mais específico, para ser mais técnico, o Pandas, esse arquivo, essa estrutura de dados messages, ele é um data frame. O Pandas chama essa estrutura de data frame. E o data frame é uma estrutura tabular bidimensional com eixos rotulados. Se é spam ou não spam, por exemplo. Então a gente vai dropar, ou seja, nós vamos remover 3 colunas que estão ali desnecessariamente. Uma se chama o named 2, o named 3 e ainda tem também o named 4. Axis 1, porque a gente está indicando que esses 3 caras que eu vou remover são colunas. Então, remova essa coluna, o named 2, remove essa coluna, o named 3, e remove essa coluna, o named 4. E a gente vai chamar também o parâmetro inPlace verdadeiro. O inPlace faz a operação diretamente no próprio messages. Então, eu não preciso retornar, fazer, por exemplo, A igual... O inPlace serve para isso. Se eu botasse inPlace igual a falso, eu teria que retornar esse messages drop para alguém. Mas eu coloquei o inPlace igual a true, então ele já faz essa modificação direto dentro do próprio messages. Eu vou colocar no Git a versão do código que tem comentários explicando isso tudo aí, para você não se perder. Bom, depois que eu dropo algumas colunas que estão ali desnecessariamente, eu vou renomear algumas colunas, chamando messages rename. Eu vou renomear algumas colunas. Tem que tomar cuidado aqui porque a sintaxe é toda enjoadinha. A primeira coluna eu vou chamar de tipo. Seria a classe. É spam? Não é spam? Então eu vou renomear essa coluna para não ficar um named 0. Ela vai se chamar tipo. E eu também vou renomear a V2, que vai se chamar mensagem. Vai ser a mensagem propriamente dita, a mensagem com spam ou sem spam. Então, a partir do momento, o que eu tenho agora? Eu tenho data frames limpinhos, é uma tabelona com 2 colunas. A primeira coluna indica se a mensagem contém ou não spam, e a outra coluna é a mensagem propriamente dita. Vou colocar na edição um exemplo para você entender. Ou melhor, nem precisa na edição, não. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou imprimir aqui. Eu vou imprimir esse data frame do jeito que ele está, com todas as suas mensagens, para a gente ver. Eu vou tirar a minha imagem aqui só temporariamente, só para você ver. Tá vendo? Aqui ele está mostrando as últimas linhas desse data frame. Então, eu falei que são 2 colunas, mas na verdade são 3 colunas. Tem a coluna com o ID da mensagem, identificando qual mensagem é. A segunda coluna indica se a mensagem é spam ou é RAM. RAM é quando ela não é spam, basicamente. Por exemplo, a mensagem 5566 ela é spam. E por que ela é spam? Porque ela tem uma mensagem aqui. Lembrando de O2, para conseguir, para adquirir por 2,50 pounds
ligue gratuitamente, blá blá blá, claramente um spam. Vamos pegar aqui outro spam clássico. Você tem algum contrato mobile, né, de celular de 11 meses? Blá blá blá, seria uma mensagem da TIM ou da Vivo. Deseja sexo explícito em 30 segundos, ligue para tal número. Isso aqui claramente é spam, né? Então, como a gente pode ver aí, essa nossa base, esse data frame, ele já está organizadinho com todas as mensagens. Então, messages.toString transforma isso em string para a gente ver, mas aí ele imprime todas as mensagens de uma só vez. Eu vou colocar também no código como é que você faz para imprimir as primeiras linhas, imprimir coluna, esse tipo de coisa. Eu não vou botar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo desnecessariamente e eu não quero isso. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer algumas análises estatísticas dessa base de dados. Para isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o group by. Se você lembra de banco de dados, você deve lembrar um pouquinho de group by. Vou agrupar todas as mensagens que são de determinado tipo. Por exemplo, eu vou agrupar todo mundo que é spam. Nessa linha aqui especificamente, eu vou agrupar todo mundo que não é spam. Então, ele vai agrupar essa primeira linha aqui vai agrupar todas as mensagens que são RAM, ou seja, que não são spam. E aqui embaixo eu vou agrupar as mensagens que são efetivamente spam. Eu vou rodar aqui para a gente dar uma olhada. Então, como a gente pode ver aqui, você tem 4.825 mensagens RAM, das quais 4.500 são únicas, ou seja, você tem pelo menos algo em torno de 300 mensagens que não são spam repetidas vezes, ou seja, valores repetidos, mensagens repetidas. A mensagem que mais se repete é essa, sorry, I'll call later, essa aqui. E ela repete 30 vezes. Aí vamos olhar o spam agora. Na verdade, nem tem muitas mensagens de spam nessa base de dados. Ela tem 747 mensagens de spam, 653 são únicas, ou seja, que tem pelo menos umas 100 repetidas, e essas que são muito repetidas, please call your customer service representative, blá blá blá, que se repete 4 vezes. Então essa base de spam até que está bem diversificada, está bem misturada. Vou deixar comentado aqui essas duas, caso você queira olhar aí depois com mais cuidado. Então, essas duas linhas geram estatísticas descritivas sobre o dataset que a gente está analisando aí no momento. Aí o que acontece, pessoal? Essa base tem uma coisa bem característica. As mensagens que têm spam, elas tendem a ter um comprimento, um tamanho diferente das mensagens que não são spam. Então eu vou mostrar para vocês que a gente pode criar uma coluna guardando o tamanho daquela mensagem, ou seja, o comprimento, quantos caracteres aquela mensagem possui. Vai ser importante para a análise do nosso naive bias. Então, no nosso data frame, a gente vai criar uma coluna chamada length, que vai ser o comprimento da mensagem. E o que a gente vai fazer? Em cada mensagenzinha da nossa base, a gente vai aplicar uma função chamada len. Então aqui eu estou passando a função len. A função len, ela calcula o comprimento de uma string. Então o que esse cara aqui faz? Ele vai olhar cada mensagem do seu dataset completo, vai aplicar a função len em cada mensagenzinha, e ali vai indicar o tamanho da mensagem em número de caracteres, e vai guardar isso dentro de messages length, que é a coluna nova que a gente está criando. Então a gente cria essa coluna nova e a gente pode fazer um gráfico do número de mensagens pelo tamanho, para justamente a gente verificar se as mensagens spam e as mensagens não spam, qual que é a média
do comprimento de caracteres dessas duas mensagens, que é uma coisa que o Naive Bayes vai acabar incorporando na sua análise. Indiretamente, não é tão direto assim, mas ele vai incorporar isso. Então a gente pode chamar messages.hist, ou seja, a gente vai gerar um histograma do DataFrame Messages, é uma coisa que o Pandas permite para a gente. A gente vai criar um gráfico do número de mensagens pelo tamanho. Então a gente vai analisar a coluna length pelo quê? Pelo tipo. Então ele vai mostrar a média, melhor dizendo, qual o tamanho das mensagens pelo tipo, spam ou não spam. A gente vai introduzir o conceito de bins, que eu falei já num vídeo muito antigo, mas para ficar simples de explicar, os bins meio que vão definir a escala do meu gráfico. Quer ver? Eu acho mais simples mostrar ao invés de ficar falando. E o tamanho, aqui o tamanho eu vou ter que testar. Qual que é o tamanho ideal para esse histograma? E ali são valores que eu já tinha testado antes que tem um tamanho legal. Então vocês devem estar vendo aí o histograma. Esse cara aqui da esquerda são as mensagens que não são spam. E esses caras aqui da direita são as mensagens com spam. Como a gente pode ver, as mensagens que têm spam, elas tendem a ter... São mensagens que tendem a ter mais de 100 caracteres. A média aqui é mais ou menos em torno de 150. Em média tem 150 caracteres. Né? Acho que dá para ver que entre 130 e 140 caracteres as mensagens que têm spam. E as mensagens que não são spam, lá a gente pode ver que dificilmente elas passam de 200 caracteres, apesar de que tem mensagem com 600 aqui, tem mensagem com 800, mas elas têm, aparentemente, o grosso aqui da tabela mostra que essas mensagens elas têm menos do que 100 caracteres, mais ou menos. São mensagens mais curtas. É porque, na verdade, essa base de dados é uma base de dados de SMS. Então, SMS que não tem spam tende a ter poucos caracteres. E mensagens que têm muito spam tendem a ter um pouco mais do que isso. Vamos mexer um pouquinho com os bins para poder explicar melhor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. Olha o que aconteceu. Você agrupa muito mais informação num ponto só do seu gráfico. Então, quanto maior o bin, mais pontilhado tende a ser o seu gráfico. Um ponto aqui em X tende a ter menos mensagens. Os bins são como se fossem baldinhos que agrupam muita informação num ponto só. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5, olha como você passa a ter em cada gráfico só 5 pontos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Ele agrupa muita mensagem num baldinho só. Então, o ideal é que os bins sejam até grandes. O ideal é que cada mensagem tenha o seu bin. Né? Então, cada mensagem seja um ponto representativo no seu gráfico. Não sei se ficou claro isso, mas, por exemplo, você tem 700 mensagens com menos do que 100 caracteres. Enquanto desse lado aqui você tem, por exemplo, 70 mensagens aqui que tem algo próximo de 160 caracteres, né? Por que a gente está fazendo esse histograma, essa tabela no fim das contas? É só para a gente poder enxergar melhor nossos dados e entender um pouco melhor o que eles representam. Mas o histograma não é necessário para o Naive Bayes. Aí o que a gente precisa fazer, pessoal? A gente vai criar uma função, vamos criar uma função aqui em cima, eu vou chamar de processa texto. A gente vai usar essa função aqui para, por exemplo, aplicar stop words, para fazer um pré-processamento dos dados antes de a gente jogar isso para o Naive Bayes. Aqui o parâmetro que a gente vai passar é o texto, é a mensagem propriamente dito. A primeira coisa que a gente vai fazer é remover a pontuação, remover, por exemplo, ponto final, remover vírgula, porque isso não faz sentido na nossa análise. E dá para a gente fazer isso rapidinho no Python,
é da seguinte maneira. Para cada caractere de texto, se esse caractere não estiver no conjunto de pontuação, porque o que é o string punctuation? É como se fosse um vetor que guarda todos os sinais de pontuação que existem. Ponto, exclamação, interrogação, vírgula, tudo isso é removido. E aqui no punc vai receber a mesma mensagem de antes, mas sem vírgula, sem ponto final, sem exclamação, sem esse tipo de coisa. Só que tem um problema. Esse no-punc vai retornar a todo mundo um vetor que cada posição é cada letra ou cada número. Então a gente precisa juntar tudo isso em uma mensagem só novamente. E isso a gente faz chamando no-punc, chamando a função join. Eu acho que está errado aqui. Isso, ponto join, no-punc. Então, chamando essa função aqui join, esse vetor que tem cada caractere em cada posição volta a virar uma mensagem completa, junta os caracteres em palavras novamente. E agora, o que nós vamos fazer? Aqui a gente vai aplicar o stop word. Talvez vocês estranhem o que eu vou escrever aqui. Eu vou escrever primeiro, depois explicar cada parte. Acabou que não coube uma palavra só. Vou dar só um enter para vocês lerem. Depois eu volto. Então, aqui é o conjunto clean words. Toda mensagem vai ficar limpa. Eu vou limpar. E como é que eu vou limpar? Para cada palavra, em nopunc.split, o split vai separar cada frase em palavras. Então, a mensagem inteira vai ser quebrada posição a posição, e cada posição vai ser uma palavra. Então, se tiver a frase oi, tudo bem? Você vai criar um vetor com 3 posições: o oi, o tudo e o bem. O word-lower vai transformar tudo em minúsculo, para a gente não ter problema de processamento de maiúscula e minúscula. Na verdade, não faz o menor sentido isso. Então, o word-lower já vai tornar todas as letras minúsculas e vai verificar. Essa palavra não está no conjunto de stop words de língua inglesa, né? A nossa base de dados está em inglês, então a gente vai trabalhar com stop words em inglês. Ou seja, se a palavra for um artigo tipo THE, né, the, ou for at, né, uma preposição, esses caras aí vai arrancar fora porque eles não fazem sentido na nossa análise. Por exemplo, se o spam for enlarge your penis, faz sentido você tirar o your e deixar enlarge e penis. Faz mais sentido numa mensagem de spam. Então, depois disso tudo, o clean words a gente vai retornar, porque o clean words vai ser a nossa mensagem limpa, sem stop words, sem pontuação, tudo em minúsculo, tudo pronto para o processamento do naive Bayes. Beleza? Vamos voltar aqui para o que a gente estava fazendo. A gente vai, pessoal, pegar o nosso messages e para cada mensagem do nosso messages, a gente vai aplicar aquela função que a gente chamou de processa texto. Isso vai fazer com que todos os data frames do messages seja transformado para essas sentenças que não tem pontuação, que está tudo em minúscula, que não tem stop words. Então, o messages, mensagem, já vai vir limpinho com esses processamentos todos. Olha, eu cometi equívocos, eu cometi algum erro aqui em cima. Que erro que eu cometi? Vamos conferir. Por que eu usei from aqui? Eu tô doido, é for, gente, me perdoem. Isso aqui é um for, né? Para cada caractere em texto, para cada palavra em nopunc.split. Desculpa, eu coloquei from ali porque eu tive uma cãibra mental, eu viajei mesmo. Desculpem. Aliás, eu fiz uma outra coisa errada. Esse apply processa texto e esse head tem que vir depois do length. Tá vendo, gente? É depois do length. Desculpa de novo. Tá feia a coisa hoje.
eu vou mostrar finalmente a aplicação do Naive Bayes. Então a gente vai ter uma função que vai retornar algumas coisas. A função que a gente vai primeiro chamar se chama train test split. Essa função vai dividir os conjuntos em treinamento e teste. Então você vai pegar aquele conjunto, aquele database de mensagens com e sem spam, e vai dividir ela em dois conjuntos. Um conjunto de treino que vai treinar o Naive Bayes propriamente dito, e um outro que vai testar. As mensagens de teste não vão estar na base de treino. Isso serve para a gente verificar se a nossa classificação vai ser boa ou não. E a gente vai dividir em dois conjuntos o quê? As mensagens, que é o primeiro parâmetro que eu vou passar aqui nessa função. Então ele vai pegar essas mensagens e vai dividir elas de acordo com o tipo. Então você vai ter um conjunto de mensagens de spam no treino e um conjunto de mensagens que não são spam no treino. E você também vai ter o conjunto de mensagens spam de teste e o conjunto de mensagens que não são spam em teste também. E você tem que definir o tamanho desses dois conjuntos, que é o terceiro parâmetro. Vamos colocar 10%. E esse 0.1 significa o quê? Significa 10%. Então, de todas as mensagens da minha base, 90% vira treino, 10% vira teste. Normalmente a gente trabalha numa proporção 10 por 90, né? 10% de teste, 90% para treino. Também é comum você ver 20% para teste, 80% para treino. Isso vai bem a gosto do freguês. E o que são esses caras aqui? São justamente esses conjuntos que eu falei separados. Esse cara aqui são as mensagens de treino, as mensagens com e sem spam de treino. Aqui você tem as mensagens com spam e sem spam de teste. Aqui você tem um vetor que cada posição indica se aquela mensagem é spam ou não é spam. E aqui você tem um vetor que para cada mensagem de teste ele está indicando qual tem spam e qual não é spam. Né? Depois dessa divisão, a gente vai jogar esses conjuntos para o Naive Bayes. Para isso, a gente usa um conceito que é o pipeline. Então, a gente vai criar um pipeline. Esse pipeline vai implementar o Naive Bayes. É basicamente o seguinte. Esse pipeline é algo incorporado na scikit-learn. Esse pipeline vai implementar cada etapa do nosso modelo de treinamento. Então, a primeira etapa desse pipeline é converter as palavras em contagem de frequência, igual eu fiz no vídeo passado do Trump. Se você não entender bem essa linha, assiste aquele vídeo que eu usei, os tweets do Trump, que a explicação que eu dei naquele vídeo é justamente o que eu executo aqui nessa linha 42. A gente vai trabalhar com bag of words, seria algo como saco de palavras mesmo, e você vai contar quantas vezes cada palavra aparece no conjunto de spam e quantas vezes cada palavra aparece no conjunto de não spam, para a gente definir que palavra tipicamente aparece em mensagem de spam e que mensagem tipicamente não aparece em mensagem que não é spam. A gente vai efetivamente fazer essa contagem. Aí a gente vai pegar. Então, aqui ele vai pegar cada palavra e contabilizar quantas vezes cada palavra aparece, igual eu fiz no vídeo explicando com os tweets do Trump. Aqui embaixo a gente vai aplicar uma técnica que se chama TF-IDF. O TF-IDF, pessoal, resumidamente, o que ele faz? Se alguma palavra aparece muito nos dois conjuntos, ele tende a balancear, a equilibrar esses conjuntos. Se uma palavra aparece muito nos dois conjuntos, ela não vai ser tão levada em consideração assim para a análise final. Ele vai ajustar os pesos entre cada palavra. Então, não é puramente simples uma contagem. Essa palavra apareceu 5 vezes no conjunto de spam, então é spam. Não, ele vai contar tudo e balancear essas pontuações aí para o modelo funcionar melhor.
Como ele balanceia isso, eu realmente não sei explicar em profundos detalhes, mas eu sei que ele faz esse balanceamento aí. E finalmente aqui no nosso pipeline eu vou dizer quem é o classificador que nós vamos usar. Vai ser o Multinomial Naive Bayes, NB. Essa linha, a linha 44, é ela que vai aplicar o treinamento do Naive Bayes, certo? Então, depois que você aplica esse pipeline aí bonitinho, você vai pegar esse pipeline e vai treinar o modelo, chamando a função fit, passando as mensagens de treinamento e o vetor indicando cada posição, se é spam ou não é spam, e depois disso, testar o modelo com a função predict. É ela que vai, no conjunto de teste, indicar qual é spam e qual não é spam. Eu vou imprimir essas classificações usando a função classification report, passando o conjunto que indica cada posição das palavras de teste, qual é spam e qual não é spam, e passando aquelas predições que eu fiz. Vamos descobrir se esse modelo aí funciona bem ou se eu não cometi nenhum erro aí. Bom, aparentemente eu cometi um equívoco aqui na linha 39, que não é mensagem, aqui é messages, tipo. Então vamos tentar de novo aí. Bom, pessoal, terminou. Aqui ele mostra todas as medidas e a mais importante que eu quero discutir nesse vídeo aqui é essa aqui. O nosso classificador teve 96% de acerto. Todas as mensagens com spam ele classificou com 100% de acerto. Ele só confundiu algumas mensagens RAM, ou melhor dizendo, ele classificou algumas mensagens RAM achando que era spam. Então foi aí que ele errou, mas tudo que era spam ele classificou corretamente. Tá certo? Basicamente é isso. Eu queria poder mostrar mais coisas, mas o vídeo está muito longo, então eu vou deixar nos comentários uma série de funções que você poderia chamar para testar. Por exemplo, se você quiser testar uma mensagem sua para saber se ela é spam ou não, eu vou deixar tudo isso nos comentários do código lá no GitHub para você mexer, tá certo? E é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou tentar trazer uns vídeos mais... Eu vou tentar balancear um pouco, não trazer coisas tão técnicas igual esse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês. Em breve eu vou colocar no canal uma entrevista muito legal que eu fiz com uma pessoa sensacional da área de computação. Em breve aí no canal. E é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você no futuro vídeo e falou!